programa Good Pernambuco conversa agora com os cardiologistas Dr. Edgar Pessoa de Melo Júnior e Eduardo Pessoa de Melo, atuantes na área de clínica e de intervenção. Dr. Edgar, fale um pouco sobre a sua trajetória. Na verdade, eu vim de uma família que não tinha médico, né? Meu pai é fazendeiro, agrônomo no interior de Timbaúba, e eu sou o primeiro médico da família. Eu vim estudar em Recife, me formei em medicina e desde o terceiro ano, que eu tive um grande mestre da cardiologia, o professor Najib Asico, no terceiro ano já me despertou o interesse para estudar cardiologia. E desde então eu comecei a abraçar, terminei meus estudos de cardiologia e este ano estou completando 42 anos de formado, me formei em 75 na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Pernambuco e desde então exerço a especialidade de cardiologia. Mas na cardiologia, é clínica somente ou... Eu só faço a parte clínica, né? Porque na parte clínica é a parte que você tem o cliente que vem e que busca o diagnóstico. É o clínico que dá o diagnóstico, tá? Através da anamnese, que é a história que o paciente conta para nós, as queixas. No entanto, nessas 4 décadas que eu me formei, um pouco mais de 4 décadas, houve um desenvolvimento muito grande da cirurgia cardíaca, inicialmente, mas nas últimas 2 décadas, a hemodinâmica teve um crescimento. A hemodinâmica é a intervenção. Porque tudo que se tratava cirurgicamente antigamente tinha que abrir o tórax para se corrigir os defeitos do coração e para se fazer o que nós chamamos de cirurgia de revascularização miocárdica, que são as famosas pontes de safena na implante de mamária. Mas a medicina evoluiu muito, a intervenção evoluiu muito e, consequentemente, hoje, dificilmente nós indicamos uma cirurgia cardíaca, porque depois Eduardo vai explicar para vocês esse avanço extraordinário do que a intervenção, a hemodinâmica trouxe para nós, simplificando o tratamento, apesar da complexidade do tratamento, mas se evita hoje abrir o tórax como antigamente para se corrigir qualquer que seja defeito congênito, defeito valvular e mais recentemente a doença isquêmica do coração, que é a doença coronária, que antigamente a gente só tinha a opção da cirurgia de ponte de safena e a cirurgia de revascularização, e hoje nós, com a intervenção, resolvemos 90% dos pacientes que chegam ao nosso consultório. Depois Eduardo vai ter a oportunidade de explicar para vocês esse avanço, porque é a especialidade dele. E para mim foi uma coisa extraordinária a chegada dele ao Recife, porque a nossa clínica atingiu o ápice, porque além do diagnóstico clínico do tratamento, nós temos a resolução dos nossos pacientes, das patologias mais diversas com a intervenção. Quais são os fatores de risco que ocasionam as doenças cardíacas? A primeira grande é a genética, né? Nós nascemos com o DNA com propensão ou não ao desenvolvimento da doença cardiovascular. Mas nós temos a hipertensão arterial, que é a doença mais prevalente da humanidade, quer dizer, a doença que mais atinge a humanidade é a hipertensão arterial. E nós temos, além da hipertensão arterial, o tabagismo, o colesterol elevado, o diabetes, o sedentarismo, a obesidade, o estresse emocional. Então, tudo isso nós chamamos de fatores de risco, porque quanto mais fatores de risco o paciente tiver, maior chance de desenvolver a doença cardiovascular. Os riscos são maiores para os homens ou para as mulheres? Antigamente a gente tinha essa impressão de que os homens tinham essa maior propensão. Mas na medida que as mulheres
se desenvolveram na sociedade e participaram do trabalho com o estresse igual dos homens, e hoje você vê as mulheres dirigindo grandes companhias, se expondo ao estresse emocional. Muitas mulheres fumam, muitas mulheres têm uma vida extremamente estressada e agitada. Então hoje o que é que vimos? É um crescimento muito grande da doença cardiovascular na mulher, e praticamente hoje as mulheres e os homens têm a mesma exposição à doença cardiovascular. Então hoje a doença na mulher é um pouco mais tarde do que no homem, desde que ela não seja fumante, porque a mulher fumante ela pode desenvolver a doença cardiovascular mais precoce, mas se a mulher não for fumante, ela vai desenvolver a aterosclerose, que é a doença que deposita colesterol e que forma as placas nos mais variados leitos vasculares, sejam coronários, sejam carotídeos. Então é exatamente isso que na mulher, quando ela menstrua, antes da menopausa, o estrógeno liberado pelos seus ovários protege a mulher da aterosclerose. Quando ela entra na menopausa, mais ou menos em torno de 45 anos, ela passa a ser exposta a essa doença, igualmente com os homens, com um diferencial. Ela começa mais tarde a desenvolver a aterosclerose, mas a velocidade da aterosclerose que atinge a mulher após os 45 anos, essa velocidade é maior do que acontece com os homens. O senhor falou uma coisa interessante, e aí eu gostaria de perguntar ao senhor se é um mito ou verdade. Fumo, bebida, são coisas que prejudicam o coração? Sem dúvida, o tabagismo, isso é uma coisa que o mundo todo conhece, não é? Hoje nós combatemos veementemente o tabagismo, e graças a Deus o Brasil teve um maior programa de abandono ao tabagismo, um dos maiores do mundo. Nós, hoje, se você viaja pela Europa, você vê muito europeu fumando. Se você vai ao Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina, é muita gente fumando. No Brasil a gente já tem uma quantidade muito menor, porque houve uma redução, graças a esse programa agressivo do Ministério da Saúde, inclusive de combater e de ajudar as pessoas a abandonarem o fumo. O Brasil realmente se qualificou nesse sentido. Agora, bebida é uma coisa diferente. Por exemplo, a gente sabe que o consumo moderado de vinho traz benefício ao sistema cardiovascular. Nós não orientamos ninguém a passar a beber por causa disso. Mas as pessoas que bebem vinho e continuam tomando vinho tinto especialmente, porque tem fator de proteção cardiovascular. Quais as precauções em relação à doença do coração? As precauções, se você está lembrado dos fatores de risco listados, então como se prevenir? Controlar o peso, controlar a pressão arterial, controlar a glicemia, não fumar, fazer atividade física. Agora, o difícil é o controle do estresse. O estresse, se tivesse o controle do estresse, tem um médico se estressado. Mas isso é a coisa mais difícil do mundo. Mas é importante que você tenha um bom ambiente de trabalho, que você não tenha uma competição dentro do seu trabalho, que você tenha um trabalho prazeroso, que eu garanto que é o nosso, que a gente sai feliz da vida porque vamos trabalhar naquilo que nós gostamos de trabalhar. Então isso, um trabalho prazeroso é muito benéfico ao coração. Ao contrário do trabalho não prazeroso, aquela pessoa que tem dificuldade de locomoção, que tem que pegar o nosso sistema de transporte no país inteiro, é um terrível, uma desgraça. O trabalho adverso, a revolta com o trabalho, a revolta com o chefe, com o colega de trabalho, isso vai aumentando o estresse. Essas pessoas expostas a esse estresse estão muito mais sujeitas às doenças cardiovasculares. Como o senhor falou em felicidade, como é que o senhor se sente, seu filho seguindo a mesma carreira do senhor?
Isso para mim era um sonho. Eduardo é o terceiro, então eu achava que eu não ia ter um filho médico. Aí o caçula resolveu, porque eu não induzia nada, tanto é que é o caçula que resolveu fazer medicina. Mas para mim foi uma alegria extraordinária, porque Eduardo fez a cardiologia, mas a cardiologia que eu esperava que ele fizesse, a cardiologia mais moderna, aquela que traz a intervenção, se especializou, foi para São Paulo, foi para o INCOR, onde aprendeu, onde teve grandes mestres da intervenção, e hoje Eduardo resolve os problemas daqueles pacientes que no meu tratamento clínico esgota, onde o medicamento não consegue reverter o problema. É um paciente que nasce com defeito no coração, é um paciente que tem doença valvular, é um paciente que tem a doença arterial coronária, a angina do peito ou infarto agudo do miocárdio, que ele vem com um catéter que no meu tempo a gente não tinha nada para fazer. Eu me lembro que a gente dava morfina para o paciente suportar a dor. Eu nunca mais me lembrei de um paciente com dor persistente, porque ele chega com dor, de imediato vai passar a hemodinâmica e depois ele vai explicar o que ele faz para evitar o infarto na fase aguda, e houve uma revolução extraordinária no tratamento do paciente coronário agudo, da doença coronária, que isso tem permitido a se fazer uma angioplastia, que depois ele explicou o que é angioplastia, de urgência, evitando o infarto, evitando o risco de vida, a mortalidade e as sequelas dos infartos, que levam muitas vezes quando o paciente não morre na fase aguda, muitas vezes evolui com insuficiência cardíaca, com uma terrível qualidade de vida. Então, a intervenção, a angioplastia, trouxe um avanço extraordinário para a cardiologia, e o que é mais feliz é que hoje em Recife nós temos todo esse avanço à disposição de todos os nossos clientes. No próximo bloco voltaremos conversando com o Dr. Eduardo Pessoa de Mello.